Bom dia a todos, estamos ao vivo aqui em nossa fanpage do Facebook. Como estive falando na semana passada sobre a multiplicação de pães, ou seja, não é preciso muito quando o pouco que se faz por amor. A gente pode perceber na palavra de Deus que Jesus Cristo multiplicou os pães e os discípulos tiveram a responsabilidade de distribuir ao povo. Aliás, a igreja tem a responsabilidade de servir as multidões. A igreja tem o dever de repartir o pão. A igreja tem o dever de levar o alimento. E isto é muito importante. E eu estou meditando no capítulo 6 do Evangelho de João, que é muito importante para as nossas vidas, essa passagem da palavra de Deus, para que possamos estar completamente informados do que representa então essa multiplicação de pães. Foi aí em que nós podemos analisar que não é o muito que nós fazemos, não é preciso muito, quando o pouco que a gente faz por amor. A gente vai perceber nessa passagem da palavra de Deus que apenas 5 pães e 2 peixes é suficiente para alimentar uma multidão. E não é diferente hoje. Jesus é o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então você pode conferir aí em João 6. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia e seguiu numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Aliás, Jesus sempre sabe o que ele vai fazer e o que ele precisa fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 55 mil. Então Jesus tomou o pão, ou os pães, e tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estava fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então, como você pode perceber nessa palavra, não é o muito que nós fazemos, ou na verdade, o Senhor não exige que a gente faça esse muito que a gente quer fazer. E eu falei dessas palavras porque é o seguinte: muitas pessoas acham que não pode fazer porque é muito pouco, o que tem para fazer é pouco, não dá para atender a necessidade das pessoas. Mas analisando essa palavra, eu pude perceber que não é o muito que o Senhor quer que você faz, mas é quando o pouco que você faz, se você faz por amor. E você observa que naquela multidão de quase 5 mil homens, além de mulher e criança, só tinha uma pessoa que estava prevenida para passar aquele dia ali na presença de Deus, porque ele tinha alimento. Jesus, percebendo então que as pessoas iriam desfalecer ao retornar para suas casas, ele pergunta a Filipe: olha que interessante, olha aqui, como é que ele participa aos seus discípulos. Ele pergunta a Filipe: olha, Filipe, tem alguma coisa para dar para esse pessoal para comer aí? Onde é que a gente vai comprar alimento para eles? Filipe logo disse: olha assim, o negócio é o seguinte,
200 denários daria para comprar o pão para cada um, comer apenas um pedaço. Mas um irmão lá no meio da multidão falou assim: olha, Senhor, irmão chamado André, olha, tem um homem aqui que ele tem 5 pães e 2 peixes aqui na bolsa dele. Mas o que é isso para tanta gente? Essa é a grande pergunta. O que é isso? O que é 5 pães e 2 peixes para tanta gente? Não é muito pouco? 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 homens, mulheres e crianças, não é muito pouco? De fato, é muito pouco. Mas aí é onde entra a palavra de Deus. Aí é onde entra a bênção de Deus. Aí é onde entra o amor. Como eu já disse, em nosso tema inicial, que não é o muito que fazemos, quando o pouco que fazemos, fazemos por amor. E aí você pode perceber, então, que o Senhor traz esses pães aqui. Levaram até Jesus os pães, os 5 pães e os 2 peixes, e ele então dá graças a Deus, ele ora a Deus, e ele manda os seus discípulos organizar os grupos. É uma questão importante para a igreja. A igreja deve se organizar, e ele manda organizar grupos de pessoas, mandam sentar na relva, e ele separa aqueles grupos, e os discípulos é quem recebe o alimento, o pão, para servir as pessoas, para distribuir as pessoas. Deve ser essa a nossa responsabilidade. Mas para ter o alimento, precisa andar com aquele que tem o alimento. Para poder oferecer o alimento, você tem que receber o alimento. Para você poder ensinar, você tem que aprender com o mestre. E os discípulos, então, cumprem o que o Senhor determina. Então o Senhor multiplica aqueles pães, ou seja, aquilo é feito com muito amor, com muito carinho. Ele está muito preocupado com as pessoas. E aí, ao orar, o Senhor multiplica os pães. E eles começam a distribuir, eles começam a servir as pessoas pães e peixe, o quanto elas queriam. E vai servindo para todo mundo. E no final ainda sobra bastante. E o Senhor manda recolher para que nada daquilo se perca, para não desperdiçar. Olha só, o Senhor multiplica e abençoa, mas Ele não quer que a gente desperdiça. Foi aí então que nós pudemos perceber que a igreja, com o seu pouco, com o pouco que ela tem, ela pode sim servir, ela pode sim ajudar. Eu estava falando para um irmão que o rico tira da sua riqueza para ajudar, e o pobre tira de onde? De sua pobreza. É assim que temos que fazer a obra de Deus. Então, aquele homem que tinha os 5 pães e 2 peixes, com certeza ele oferece com muito amor. Ele oferece e o Senhor então o abençoa. E o Senhor quer abençoar a sua vida, o Senhor quer abençoar a sua vida espiritual, o Senhor quer abençoar a sua casa, o Senhor quer abençoar a sua família, o Senhor quer abençoar a sua despensa, o Senhor quer abençoar a sua vida, o Senhor quer abençoar toda a sua caminhada. O Senhor tem algo maravilhoso sempre para dar àqueles que lhe buscam, àqueles que lhe pedem. Então você pode sim ser uma pessoa extremamente abençoada, fortalecida no Senhor. Você pode ser alguém que busque a Deus e com certeza o Senhor vai estar atendendo. Então que Deus abençoe você e fique sabendo aí que não é o muito que você faz. Quando o pouco que você faz, se você fizer por amor, você vai notar a grande diferença. Então o Senhor te abençoe no nome de Jesus nesta manhã.